Olá, estamos começando mais um Nosso Condomínio hoje aqui na TV Floripa, o canal 4 da NET, também pela internet em tempo real para todo o planeta. O Nosso Condomínio hoje é um programa do Sindiconde e você sabe que nós temos o apoio, que muito nos ajuda e satisfaz, da Cronos, Eletrônica e Segurança, e das Casas da Água, que é o parceiro, né, dos condomínios também. Se você quiser se comunicar, você tem várias maneiras de comunicação, além desse programa, mas se quiser diretamente com o Sindiconde, você pode acessar sindiconde@gmail.com. Você vai receber todas as suas orientações. Sempre tem, né, quem possa lhe passar essas informações. Caso você precise ou prefira ir pessoalmente conversar com o pessoal do Sindiconde, você vai, quem não sabe onde é o Seiza Center, né? Mas, para quem não sabe, fica na Osmar Cunha 183, sobre a loja do Bloco D. Telefone 33338677. Você encontra também todas as sextas-feiras no Clube do Imóvel, encartado no jornal Notícias do Dia, o Nosso Condomínio hoje, uma coluna que traz sempre uma síntese das coisas mais importantes. E uma vez ao mês, no jornal Fique Esperto, também o Nosso Condomínio hoje. E muitas outras ações, né, são desenvolvidas e serão ampliadas e desenvolvidas pelo Sindiconde, que quer exatamente que você tenha todo o apoio, todo o esclarecimento, toda a informação, né, de como ajudar o seu condomínio, onde você está, ou você seja síndico, ou você seja condomínio. O presidente, como sempre, do Sindiconde, Alfred Highland, está conosco e nós vamos conversando durante o programa, né, trazendo informações, opiniões, abordando assuntos dos mais diversos. Uma coisa que sempre chama muito a atenção, eu só vou provocar porque eu não sei se é esse o momento de colocar no programa, é que Florianópolis, embora todo o esforço que se noticia por parte da Companhia de Água, que aqui chama-se Casan, não esqueça que a gente está sendo assistido via internet em vários outros lugares, né? Embora todo o esforço da Casan, as faltas de água, ou a falta de água, continua pontualmente em diversos locais da cidade o tempo inteiro, se agravando, por incrível que pareça, ou até por ser na época mais quente e com população itinerante muito maior, que é a temporada de verão, que está chegando ao final. O outono começa agora no dia 20, na próxima terça, dia 20, não é dia 21. Seu Alfred, caso sério esse negócio da água com um calor desse, né? Continua, né, o Gilberto? Eu realmente tenho assim vejo com uma certa tristeza a inoperância e a irresponsabilidade como o condômino ou o consumidor é tratado em várias situações junto à Casan. Nós tivemos agora, há poucos dias atrás, um rompimento de uma pequena rede no centro da cidade, numa rua sem muito movimento, chamada Casan. 2 ou 3 dias depois ela foi lá e consertou o rompimento e nós continuamos ficando sem água. Estavam sem água porque havia rompido um cano. 3 dias depois foram arrumar o cano e continuaram sem água. Continuamos sem água. Isso aqui no centro da cidade? Ou seja, lá no Seiza Center e adjacências. Me imagino. O Seiza Center ficou sem água, completamente sem água, e um prédio daquele não pode ficar sem água. Sim, quantas mil pessoas circulam ali? É uma cidade? É uma pequena cidade. Claro. Além do bar, restaurante, mas nós temos aí clínicas, farmácias, clínicas odontológicas que necessitam da água.
além de o uso da água para fins higiênicos e Do próprio bacias prédio, e outras dos coisas. banheiros, etc. Para que isso fosse solucionado, eu precisei apelar, digamos assim, para um dos chefes. Porque o departamento, ou eu não sei se eles não têm gente, ou se eles não têm vontade, ou se, sabe, sempre existe uma interrogação. Aí um dos condôminos lá me chamou e disse assim, olha só, lá na minha rua, aqui não é nada, lá na minha rua, para eles atender, levam não é mais de 10 dias. Mora um pouco afastado. E não tem jeito, é uma barbaridade isso aí. Então, eu até trouxe comigo, sabe? Está ali embaixo do carro. Sim. O que aconteceu? Eles foram lá, arrumaram o cano, vocês continuaram sem água. Aí eles foram lá e abriram, depois de 2 dias de insistência, foram lá e abriram O lugar onde eles tinham consertado? Não, no nosso Na cavalete, entrada da água. cavalete de entrada de água. E lá naquele cavalete de entrada de água, lá existe uma peneira, certo? Que filtra um pouquinho das sujeiras que tem. Nós tiramos assim cerca de uns 6 quilos de areia, mas assim, entupia aquilo tudo junto Mas com areia mais... grossa, né? Areia grossa É, junto com mais outros resíduos e que impossibilitava a entrada dessa água. Vedou ali. O que aquilo ali eles consertaram em menos de meia hora. Gente, é preciso respeito com o consumidor. Eu mesmo estou lá de novo, com um aumento de fatura, nossa fatura aumentou assim, de 19 para 29 mil num mês. E qual é a explicação? Estou esperando até terça-feira agora, porque eu me recusei de pagar, certo? E não vou tomar providências jurídicas cabíveis. Mesma quantidade de água aproximada? Mais ou menos, não, tem um pouquinho de diferença a maior. O que nós colocamos em dúvida, porque o medidor já me deixa dúvida. Falando em medidor, Gilberto, os medidores que aí estão, eles têm muitos anos de uso. E estão desgastando cada vez mais. Quanto mais desgastar, mais eles marcam a favor da empresa, não contra o condomínio. Eu tenho um amigo que mora em Curitiba, e Curitiba é uma cidade que ela está um pouquinho mais organizada em algumas coisas, mas também tem seus pecados e grandes. Ele provou para mim, disse, olha só, se vocês comprarem uma vez por ano um novo hidrômetro medidor para uma residência, ganha dinheiro. É negócio, ganha dinheiro. O hidrômetro custa tão pouco, certo? E ele beneficia tanto, e as perdas você não vão ser tão altas quanto aos hidrômetros desgastados. Nós temos aqui em Florianópolis hidrômetros que vieram da China, da Conchinchina e mais alguma coisa, e na verdade esses hidrômetros deixam muita dúvida e deixam muito a desejar. Uhum. Eu não quero continuar a fazer uma crítica, porque eu quero levar esse assunto a sério. Vou chamar o jurídico, e vou ao jurídico da Casan, se preciso for, porque eu julgo o seguinte: eu sou presidente do Sindiconde. Se para a entidade, e sabe, um condomínio do tamanho do 6 assentos, que é quase o tamanho de uma cidade, o tratamento é esse, imagina aquele pobre coitado que está mora lá fora e coisa e tal. Esse aqui, então... Está perdido. Está perdido. Alguma coisa tem que ser feita e nós vamos tratar desse assunto, além do custo dessa água, que é uma exorbitância. Além da exorbitância, nós estamos pagando por aquilo que não consumimos.
Metade água e metade é esgoto, né? Metade água e metade esgoto. O que também nós vamos deixar bem claro que nós vamos tomar as providências necessárias para que isso acabe um pouco essa coisa. Então, o Gilberto e nossos condôminos, principalmente síndicos, eu hoje não estou assim, não é, digamos assim, com aquele entusiasmo normal. Sofri um pequeno acidente e ainda estou portador de um pouquinho de dor. Certo. Certo? Mas dizer para vocês de que o Sindiconde, por mais que vocês não tenham nos procurado tanto, se bem que muita gente vai, quero dizer para vocês que eu não tenho conhecimento de uma pessoa, um condômino, um síndico que seja, que ele tenha ido ao Sindiconde, que ele não foi bem atendido e saiu de lá satisfeito. Ontem mesmo eu atendi três condôminos, certo? E um veio, não é com aquele, exatamente com aquele problema que aconteceu no Rio de Janeiro. Olha. Certo? E aquilo que o Norton teve aqui falando sobre a patologia do concreto. Certo. Eu, naturalmente, o encaminhei ao engenheiro Norton. Claro. Certo? E também buscando os direitos jurídicos da coisa, porque o que eles estavam querendo fazer lá seria um absurdo. Num prédio, não é, de classe, boa qualidade, prédio 12 pisos. Certo. Certo? Ele saiu de lá maravilhado. Ele saiu, olha só, eu já sou, eu hoje faço parte do conselho e aquela coisa, já não faço mais parte do conselho e também não quero mais me aborrecer muito com isso. Mas, olha, eu já fui síndico de prédios há algum tempo, eu nunca tinha ouvido falar naquilo que o senhor está me dizendo. Olha só. Certo? Então, o aprendizado de como se administra um prédio como síndico, as escolas ensinam, os livros ensinam, mas a prática, aquilo que realmente acontece, ele precisa ser ensinado assim, praticamente na experiência, naquilo que está acontecendo naquele momento. Esse, por exemplo, ele virou-se para mim e disse assim, mas eu não sabia, não é, desses assuntos aqui, que nós poderíamos termos esses direitos ou esses deveres. Aí eu mostrei a lei para ele e, felizmente, nós já estamos com a nossa bibliotecazinha já tá funcionando, certo? E eu disse a ele, olha gente, eu não estou inventando nada, aquilo está escrito nos livros aí, certo? Agora, a experiência do dia a dia, essa aí vocês têm que fazer. Nós vamos fazer um intervalo já, o nosso relógio aqui, agora ele não está pendurado, caiu ali para baixo um pouquinho para obras. E já voltamos em seguida com o nosso condomínio hoje. Aguarde um pouquinho. Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje. Um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje.
usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participem. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Vamos em frente com o nosso condomínio hoje, o programa do Sindiconde. Hoje o presidente Alfred Highland está conversando conosco. Agradecemos a Cronos e Casas da Água. Temos nas imagens o Fernando Patunas, aqui no estúdio, assistência e câmeras, a Monique Latrônico de Souza. Também a colaboração do Pedro Riso e, como sempre, né, o anfitrião, o Silvio Ismanioto. Que nos traz esse café maravilhoso. Maravilhoso. Se não fosse o café, hoje até veio o queijinho, é uma diferença toda esperada. Mas é o seguinte, vocês acompanharam, quem já está conosco desde o primeiro bloco, quem está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estávamos conversando sobre o importante e único trabalho desenvolvido pelo Sindiconde, que é de orientação ao senhor e à senhora, que tem a responsabilidade de manter as coisas andando em ordem aí no seu condomínio. Tanto para condôminos como para o síndico, o conselho e etc. Então o Sindiconde já criou uma pequena biblioteca que vai crescer com certeza. Quem conhece o seu Alfred sabe. Ele pode custar a começar as empreitadas, mas depois que começa elas não param e elas prosperam. Pelo menos ao longo da vida tem sido assim. Né? As coisas prosperam no sentido de que crescem, tomam rumo e cumprem os objetivos para os quais foram criados por ele. E então tem a biblioteca, tem o corpo jurídico, vocês conhecem, os advogados têm vindo aqui com frequência, e tem uma série de outras formas de assessoria, contabilidade, enfim, tudo o que você precisa saber. E o presidente, no bloco anterior, estava falando, inclusive, de 3 associados, ou condôminos, ou os síndicos que estiveram lá, e um deles, inclusive, com um dos problemas de patologia, né? Exato. Num prédio de excelente nível da cidade, estavam fazendo algum tipo de obra, ou tinha algum tipo o presidente não esclareceu bem, e que as pessoas não conheciam, desconheciam e tal, etc. É isso que eu queria que o senhor retomasse, quer dizer, a importância da comunicação. Bom, gente, o fato é que nós já fizemos muitos programas aqui e tratamos de muitos assuntos. Mas esse aqui específico, só dizer para vocês, Gilberto, eu não quero aqui denunciar nesse momento o prédio, a edificação, mas trata-se de um prédio de 12 andares no município de Biguaçu, certo? Não é construído por uma empresa de excelente qualidade, diga-se de passagem, não é? Gosto muito deles, mas não é? O pessoal resolveu fazer obra no ático e não é? Assim e começa e coisas quebra perigosas, daqui, quebra de lá, sem
digamos assim, terem o cuidado de fazerem digamos assim, buscar as autorizações, digamos, de uma ART, uma autorização do próprio condomínio, levar isso a uma assembleia para registrar isso aí corretamente. Podem até ganhar tudo, mas tudo tem que ser encaminhado corretamente. Claro, de forma legal. E se legal. querem fazer uma obra, se o condomínio permitir, certo? Naturalmente, aprovando com aquele quórum mínimo necessário de lei, tudo bem. Mas assim, essas coisas feitas assim meio no grito e na marra podem trazer consequências muito graves. Mas aqui nesse segundo bloco, sabe, o Gilberto, eu quero dizer para vocês que uma das ligações, uma pessoa, chama-se Dona Sônia, ligou a semana passada. Seu Alfa, o senhor não acha que aquele programa lá da TV Floripa, que eu gosto muito e assisto muito, mas o senhor repete muito aquele programa? Repete na quinta-feira o que já falou na semana passada, ou na semana retrasada, alguma coisa? Eu digo, olha, dona Sônia, realmente isso aí ocorre. Da mesma forma como a senhora pega o noticiário na TV Globo de manhã cedo, É o mesmo durante o é dia o todo. mesmo durante o dia todo e o repetido. Porque as pessoas, nem todos estão vendo este programa aqui agora nesse momento. Claro. Inclusive o próprio dono da Cronos, seu Sionésio, eu já provoquei ele ontem no telefone. Sionésio, eu quero que você me dê faça uma crítica do programa. Olha, Alf, eu não tive tempo, eu estou super tarefado e aquela coisa toda. Ele é um cara muito simpático. E aí eu disse para ele, então você vai ver no sábado às 7 horas da noite ou na segunda-feira, certo? Porque ele se repete. E ele disse, vou procurar fazê-lo. Mas, o Gilberto, quanto A dona Sônia falou das repetições. São didáticas. A dona Sônia, eu disse para ela, e como digo para todas as pessoas, não é, que às vezes essa repetição assim, às vezes não é muito simpática para quem já assistiu uma ou duas vezes. Claro. Mas para aqueles que não assistiram... E são muitos. E é uma grande maioria, Claro. certo? Que não pôde ver o programa naquele momento, nós vamos fazer a repetição. Mesmo porque eu já disse a você, inclusive, que eu vou fazer 2 programas por mês. Não é fácil ele hoje, repito ele na semana que vem, depois eu faço o outro, vou repetir exatamente para as pessoas terem a oportunidade de assistir e saber... Aprenderem. E aprenderem aquilo que está aqui. Gente, eu não quero ser dono da verdade, muito menos professor de quem quer que seja, mas olha, gente, eu tenho recebido síndicos com 10, 12... 8, até mais tempo como síndico, e ele vai para lá e eu faço as perguntas muito simplesinho, como eu vou fazer para ti daqui um pouco. Olha só, não é? Sobrou para mim, ó. Gente, mas vocês nunca depararam com isso? A gente depara com o problema, mas também onde é que nós vamos buscar soluções? Olha, veja. Não é? Então, olha, vocês tomam essas medidas que vocês vão facilitar bastante a administração de vocês. Não esperem pelos outros, façam vocês primeiro, Claro. para depois poderem cobrar ou alguma coisa parecida. Na justiça, por exemplo, vocês sabem que a coisa é morosa, é dificultosa, ela realmente, a justiça está acumulada de problemas. Mas o nosso departamento jurídico, gente... Funciona bem rapidinho. Funciona demais. Olha, tanto o Alberto Calgaro como o Sandro Barreto, certo? Todos dois são ágeis e trazem soluções rápidas. Isso aí nós temos comprovado que isso aí tem acontecido. Então, alguns inclusive nos telefonam, não é muito obrigado e coisa.
é uma coisa difícil, sabe? O telefonema para se queixar ou alguma coisa, rápido, assim, né? É rápido. Mas nós temos recebido, inclusive, ligações de uma senhora, questão de alguns dias atrás, ela fez questão de telefonar para a gente que não é que ela solucionou o problema dela lá com um zelador que pediu demissão, saiu e agora ele está sendo readmitido como servente de serviços gerais. Certo. Por quê? Porque o normativo de um zelador é X reais e o outro é menor. E ela queria a nossa opinião a respeito. Digo, olha gente, isso aí cabe ao departamento de pessoal jurídico, claro. E depois eles dão uma resposta, mas em todo caso a minha opinião é essa, e dei a opinião para ela. Aí ela ficou toda contente e coisa, então nós vou levar isso para uma assembleia para ver o que o pessoal resolve. A outra veio sabe, o Gilberto, são tantas as dúvidas e a falta de conhecimento das pessoas a respeito do assunto, e principalmente hoje, que querem comparar a faxineira do condomínio como uma empregada doméstica, está um pouquinho difícil, a legislação ela está bastante complicada, digamos assim, a respeito disso aí. E, naturalmente, eu dou toda a razão, o sindicato dos empregados, do laboral, certo? Ele realmente vai procurar melhorar o mais possível o funcionário dele. É a função dele, né? O que eu acho muito bom. Claro. Né? Porque, naturalmente, nós vamos concordar com as coisas até um determinado limite, para que os condomínios não fiquem inviabilizados por causa da folha de pagamento, claro, e dos seus encargos pessoais. Aliás, falando nisso, nós estamos assim mais ou menos na iminência de uma reunião, possivelmente será em Goiânia, onde eu vou levar essa sugestão ou um anteprojeto para que as entidades sem fins lucrativos, que se chamam condomínios, certo? Que essas entidades sejam, digamos assim, menos oneradas com taxações, impostos. Que não, digamos assim, elas não beneficiam o próprio empregado. Eu não falo num fundo de garantia. O fundo de garantia um dia ele vai levantar. Claro. Isso aí é benéfico. Não é? Mas o INSS poderia ser muito menor, porque o INSS, realmente, o serviço do INSS para o empregado deixa muito a desejar, e todos nós sabemos disso. E o governo está desonerando agora vários setores da atividade econômica da contribuição dos 20% na folha, né? Exatamente. Então, nós também vamos, porque isoladamente um condomínio não tem força para fazê-lo. Claro. Certo? Então, nós temos que o quê? Ou nós partirmos para a situação, ou copiarmos aquilo que outros lá, em outros estados estão fazendo, e felizmente nós temos a informação, certo? Do que está ocorrendo no Congresso, nos tribunais de justiça, do Supremo e assim por diante, o que se pode e o que não se pode fazer, o que pelo menos está em projeto. Então, o sindicato, ele só tem a ajudar o síndico e os condôminos. Pode ter certeza disso. Não custa nada, não custa um centavo além das contribuições que nós temos aí anualmente com eles. O intervalo chegando, não desligue, fique ligado, o nosso condomínio hoje volta já já.